Olá! Hoje eu vou te dar 16 dicas infalíveis para você construir o seu conteúdo. Quero que você que está me assistindo comece a se perguntar: será mesmo que eu não tenho nada que poderia compartilhar ou ajudar as pessoas na resolução de algum problema? Será que eu não tenho alguma habilidade ou expertise que eu gostaria de ensinar, mas eu não sei como? E eu estou falando aqui do marketing de conteúdo. Para você que quer usá-lo como uma estratégia muito poderosa para trazer resultados incríveis para o seu negócio e para você que é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, habilidades ou algum conhecimento específico, mas quer transformá-lo em conteúdo de valor para a sua audiência. E é claro, vai começar do zero. Olha só, isso é muito possível e qualquer pessoa pode construir o seu conteúdo. Quer saber como e sair daqui com o mapa na mão? Então vem comigo! Esteja você começando no mundo do marketing de conteúdo agora ou esteja já nesse meio há algum tempo, nunca é demais para construir e até revisar sua estratégia de produção de conteúdo. Isso para que ela fique cada vez mais focada, inovadora, atual e forte. E claro, tenha foco em agregar valor para a sua audiência. Marketing de conteúdo é uma estratégia de atração de cliente por meio de criação de conteúdo relevante. Textos, vídeos, e-books, posts em redes sociais. E eu gravei esse vídeo especialmente atendendo alguns pedidos de alguns seguidores que me confidenciaram. Olha, eu tenho muita vontade de fazer conteúdo, Yolanda, mas eu acredito que é um desafio enorme, porque escrever, eu não sei o que eu vou falar para quem. Muitas pessoas se sentem perdidas para começar ou melhorar o seu planejamento. Eu tenho certeza que você pode ser uma dessas pessoas e que tem um conhecimento fantástico que pode ser transformado em algum tipo de aprendizagem para alguém. E claro, deseja fazer isso o mais rápido possível, mas não sabe como começar, estruturar e até roteirizar esse conteúdo. A gente sabe que com toda essa mudança de cenário, tecnologia, inovação, especialmente por conta da pandemia, muitas empresas e profissionais tiveram que se reinventar e buscar alternativas que pudessem conectá-los com seu público e, claro, gerar oportunidades de negócio. E muita gente saiu do offline para o online, ou está tanto no offline quanto no online. Como assim, Yolanda? Bom, eu vou te explicar rapidinho. Offline é um trabalho fora do online. Por exemplo, empresas que têm produtos e serviços que atendem seus clientes em seu espaço físico ou no local do cliente. Ela opera offline. Um profissional como um médico, um contador ou até outro prestador de serviços normalmente tem um trabalho focado no offline. E online é a presença digital de uma pessoa profissional ou empresa, que pode ou não operar tanto em um quanto em outro, ou apenas em um. Muitas pessoas hoje dependem exclusivamente do online. Olha só, outro movimento interessante é que pela intensidade do uso do mundo digital, todo mundo quer ter presença lá. E olha só, não é à toa não. Tem várias oportunidades de crescer, desenvolver produtos e serviços e até fazer uma transição de carreira ou começar um novo negócio. Pois bem, se você é uma dessas pessoas que tem muita vontade de se inserir nesse mundo louco, mas maravilhoso, precisa começar a entender que um conteúdo é ouro. Ainda mais se conseguir criar um conteúdo de valor. É isso mesmo, é que criar conteúdos é relativamente fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas este conteúdo precisa ter valor para alguém. Ninguém fala o que quer porque somente quer. Todos nós falamos aquilo que entendemos que vai atender às expectativas de alguém, que ajuda a melhorar a dor de alguém. Mas muitas pessoas travam muito na hora de criar. Ficam assim sem assunto, sem repertório para criar seus conteúdos. Mas será que existe uma fórmula mágica, Yolanda? Algo extraordinário que eu possa fazer? E olha só, eu sou muito cética a isso, porque muitas vezes essas fórmulas mágicas parecem ser infalíveis e iludem as pessoas a buscar um caminho mais fácil e não levam a um aprendizado profundo e sustentável. Outro aspecto é que sempre que você for desenvolver habilidades técnicas, precisa ter ciência de como estão suas habilidades comportamentais e emocionais para saber se você dá conta de sustentar todo esse aprendizado. Não adianta você aprender a fazer algo se quando for colocar em prática todo esse aprendizado, começar a achar que não é capaz e por aí vai. Você que me acompanha sabe que eu faço um trabalho de dentro para fora, ou seja,
Muitas pessoas têm barreiras emocionais e comportamentais que as impedem de ser quem gostariam de ser. E essa pessoa fica o tempo inteiro estudando, fazendo curso, chicoteando, e você sabe como é que é, achando que não tem competência para realizar determinadas tarefas. Isso acontece com você? Me conta aqui. Ok, já fez a sua autoavaliação, já está trabalhando as suas competências internas? Ótimo! Agora você está preparado para lidar com todas as técnicas que eu quero te entregar aqui para criar seus conteúdos de valor para a sua audiência. Embora não existam fórmulas mágicas e tudo vai depender de dedicação, um bom planejamento e, claro, estudo constante para produzir cada conteúdo, você precisa seguir algumas técnicas que são muito boas e que vão fazer com que você consiga sair daqui com esse mapinha na mão. Agora, entenda os benefícios dessa produção de conteúdo. É provável que você já tenha ouvido falar na importância da produção de conteúdo dentro do marketing digital. Você pode gravar vídeo, fazer podcasts, produzir para as redes sociais, enfim, criar conteúdos para as plataformas mais acessadas pelo seu público. E eu separei 5 principais motivos pelos quais você deve dar o primeiro passo para produzir o seu conteúdo hoje mesmo. Benefício 1: gera valor para o seu público. Um bom conteúdo oferece valor para o público, seja informação ou entretenimento. Como falei anteriormente, existem muitas dores a serem sanadas e muitos públicos que querem remédios específicos. Trazer um conteúdo que atenda uma expectativa ou ajude alguém a resolver um problema e até gerar valor para essas pessoas é fundamental. Por exemplo, muitas pessoas estão desempregadas, buscando algo que possa agregar à sua renda familiar ou até mesmo substituir a renda de hoje e ser a renda principal. Então ela tem um problema, certo? Você sabe fazer bolos e alimentos caseiros que todos admiram, falam que querem aprender, te pedem a receita e nós sabemos que a forma como é feito um bolo vai deixá-lo mais fofinho ou uma maçaroca. Então você fica pensando, por que eu não crio um canal e ensino a fazer bolos? Comece a se imaginar atendendo aquele problema que eu falei das pessoas que querem aprender. Você pode criar uma boa audiência e a cada vez ensinar mais receitas que ajudem as pessoas. Pense nisso. Benefício 2: aumenta o alcance do seu projeto. Se você está começando agora, existe uma grande chance de que boa parte do seu público ainda não ouviu falar sobre o seu produto, sua marca e até mesmo sobre você. E isso não é uma má notícia, pelo contrário, porque significa que você pode alcançar potenciais clientes para o seu negócio. Mas como chegar até eles? De todos os caminhos, a produção de conteúdo é a mais eficiente. Imagine que você comece a ensinar a fazer bolo, mas quer vender um curso online sobre empreendedorismo com receitas da vovó. E ali você começa a trazer receitas que inclusive podem remeter a um passado do seu público e a partir dele você escreve um blog contando alguma história, faz um vídeo para o YouTube e as pessoas que pesquisarem na internet sobre esse tópico encontrarão o seu texto, seu vídeo e se identificarão com a sua forma de ensinar e trazer conteúdo. De certa forma, também passarão a conhecer a sua marca e você. E o melhor, são pessoas com potenciais de estarem interessadas no seu produto. Benefício número 3. Construir conteúdos te facilita mensurar resultados. Hoje é muito fácil mensurar os números e saber quais assuntos mexeram mais com o seu público. Se você fizesse um panfleto ou um outdoor, será que você teria essas respostas ao seu alcance? Difícil, hein? Conhecer os seus resultados te permite identificar o que está bom e o que não está e a partir daí você traçar estratégias de otimização. Benefício 4. Integra outras estratégias de marketing. Quando você tem objetivos claros de onde quer chegar e sabe o que no futuro vai precisar engajar pessoas para a venda de cursos, por exemplo, consegue criar estratégias de marketing digital que, aliadas à geração de conteúdo de valor, traz mais oportunidades e benefícios para o seu projeto. Benefício 5. Melhores resultados com custo mais baixo. A produção de conteúdo tem uma grande vantagem. É que para você começar não precisa de um orçamento alto. O custo para colocar o que eu vou te ensinar aqui em prática é muito baixo. Quando eu explicar as etapas de produção, isso vai ficar muito claro para você. Mas não é porque o custo é baixo que o retorno também é.
pode ser muito rentável. Vale muito a pena construir conteúdos de qualidade. Além de engajar a audiência, o conteúdo pode ser utilizado para capturar, nutrir ou educar os seus contatos para futuras vendas. Como já percebeu, a produção de conteúdo pode ser utilizada para alcançar diversos objetivos, justamente porque bons conteúdos geram valor para o seu público. Mas como produzir esses conteúdos, Yolanda? Bora construir então! Espera um minutinho, que antes de tudo eu quero falar de duas barreiras e trazer uma realidade. A pessoa toda motivada começa a pensar, criar conteúdos e pá! Tem a primeira barreira, a interna, que envolve emocional e comportamental, crenças limitantes, baixa autoestima, comparação, falta de confiança e por aí vai. E você sabe do que eu estou falando. Escute aqui um diálogo interno. Ah, tem tanta gente ensinando a fazer bolo na internet e deve ensinar bolos, ó, muito melhores que os meus. Nossa, entrei num vlog que fiquei com vergonha, uma super produção. Será que eu vou ser tão boa quanto fulano? Alguém vai se interessar por mim? Ah, tô acima do peso, eu tô com uma manchinha aqui no rosto. Ah, não sei não, eu acho que eu não vou fazer isso. Ah, deixa pra lá, não vai dar certo mesmo, eu nem queria. Deu pra sentir o drama? Por isso que eu te falo, a primeira barreira a ser vencida muitas vezes é você, coleguinha. E olha só, escuta o que eu estou te falando. É muito bom trazer conteúdo inovador, sim, porque às vezes tem muito do mesmo, muitas pessoas estão fazendo o mesmo da mesma forma, mas inovação ao trazer conteúdo pode ser feito de uma forma diferente. Como você faz, colocando ali a sua essência, a sua performance, do seu jeito, pensada numa dinâmica totalmente diferente. Eu vou te dar exemplo. Ensino a fazer bolos criativos, temáticos, sem uma forma de torná-los mais fofinhos. Receita da vovó. Te ensino a colocar ingredientes que os tornem mais saborosos. Te ensino como fazer bolo, como precificar e fidelizar cliente. Enfim, você vai ver que a escolha do público-alvo também nesse processo ajuda a trazer o seu conteúdo de forma mais específica e construída, atendendo ao que esse público busca e que tenha muito valor para ele. Ok, já resolveu isso. Agora vem a segunda barreira. Yolanda, eu não sei produzir. Eu não sei colocar em palavras o que eu tenho aqui dentro. Para mim é muito difícil expor as minhas ideias, estruturar um conteúdo. Bom, a maioria das pessoas que eu converso sobre comunicação e oratória trazem essa etapa como um desafio insuperável. Nos últimos dias eu conversei com muitas pessoas que pontuaram esse aspecto. Embora a barreira interna, de longe, seja a primeira que mais atormenta, construir conteúdo, sem dúvida, é a segunda que mais incomoda as pessoas. Mas calma, acompanhe esse vídeo que eu vou te ensinar e agora. Dica número 1. Comece tomando a decisão e colocando-a em ação. Normalmente a gente coloca a ação por último, para que as pessoas, após aprenderem algumas técnicas, coloquem-nas em ação. Mas a chamada aqui para a ação é no início, porque como eu já te falei, muitas pessoas travam por conta das suas barreiras internas, têm medo de não serem capazes de construir esse conteúdo relevante ou não ter engajamento. Não tenha medo, especialmente quem está começando do zero. Não se preocupe em começar com seguidor, com lead, porque ninguém chega em lugar algum grande. Tudo começa com uma construção e engajamento. Trabalhe suas barreiras internas e acredite no seu potencial. Faça acontecer. Dica número 2. Avalie suas expertises e áreas afins. Muitas pessoas têm vontade de construir um conteúdo, mas não sabem por onde começar. Qual assunto eu vou falar? Recebi esse questionamento também nos últimos dias. E Yolanda, o que eu vou falar? E eu faço perguntas que talvez, se você fizer também, vai te ajudar a descobrir. O que você sabe fazer muito bem? Quais são os conhecimentos que possui? Quais áreas mexem com você? Quais áreas você gosta, tem afinidade? Quais estudos você se concentra hoje? Esse conhecimento aplica-se em qual nicho? Qual subnicho? Como você se sente? Onde está a sua audiência? O que ela gosta? E aí, fica mais fácil entender que as áreas onde você tem afinidade ou tem algo que você sabe fazer é aonde você vai ficar. E olha só, se também ainda não descobriu, está na hora de começar a investigar, de começar a entender
do que eu gosto, o que eu sei fazer e como eu posso aplicar esse conhecimento da melhor forma possível. Estudar, buscar o conhecimento, a habilidade específica para poder ensinar, tá certo? Dica número 3. Defina seus objetivos e metas. É essencial entender quais são os seus objetivos com a estratégia de conteúdo online. Venda de produto ou serviço? Não, é atrair mais tráfego para o site, gerar mais lead, converter mais cliente ou outros objetivos. Eles precisam estar bem claros e vão servir como guias para você selecionar pautas, formatos e canais. Um conteúdo para atrair mais tráfego não necessariamente gera mais conversões. As redes sociais não são a primeira escolha se você quer gerar leads, por exemplo. Com os objetivos claros e as necessidades e hábitos do público-alvo definidos, fica mais fácil de se planejar e estabelecer um calendário de publicações. Dica número 4. Defina a sua persona. Para quem deseja saber como criar conteúdo relevante, precisa definir sua persona de marketing. Você consome conteúdos na internet sobre assuntos que não te interessam? Seu público também não irá acessar nada que não seja de interesse dele. A persona é um personagem que você desenvolve durante a etapa de planejamento da sua estratégia de marketing e que representa esse público no qual você quer atingir. Identifique quais são as necessidades e interesses para que você possa produzir um conteúdo que seja realmente atraente para essas pessoas. Quanto mais você conhece o seu público, mais eficientes serão seus conteúdos, futuras campanhas e, consequentemente, sua conversão. Torne o seu conteúdo interessante para que as pessoas queiram acessar, tenham a vontade de acessar seus canais com muito mais frequência. Uma atividade que ajuda bastante nessa tarefa é pensar na jornada do usuário e seus hábitos de consumo de conteúdo. Pense em todos os passos que levam o cliente a conhecerem e adquirirem o seu conteúdo e faça planejamento em cima disso. Dica número 5. Pesquise as palavras-chave. Uma das formas de definir tópicos e criar conteúdos é por meio das palavras-chave, pois elas são termos que as pessoas buscam na internet para encontrar aquelas informações que elas querem saber. E olha só, se você sabe quais são essas palavrinhas mais relevantes para o seu público, fica mais fácil identificar sobre os tópicos que você vai escrever, como atrair a atenção dele. Ferramentas muito interessantes são algumas do Google. Uma delas é a Answer the Public, uma forma de tornar a sua palavra-chave mais específica usando a função de autocompletar da busca do Google. Google Trends. Se você está entre as duas palavras-chave e não sabe qual usar, o Google Trends é a ferramenta ideal para você. Outra interessante é a Google Keyword Planner. Essa ferramenta, essa é interessante, pode ser utilizada na etapa de definição de palavra-chave para te ajudar a descobrir se muitas pessoas estão procurando por uma determinada palavra-chave ou não. Além disso, Keyword Planner também faz sugestões baseadas naquelas palavras que você já tem. A Keyword Tool é uma ferramenta como o próprio nome diz. Também serve para te auxiliar na definição de palavras-chave. Ela oferece dados muito interessantes que vão te permitir avaliar o volume de buscas, o CPC, custo por cliente, a concorrência para um determinado termo, além da possibilidade de segmentar a sua palavra-chave por ferramentas de buscas como Google, YouTube, App Store. Existem ainda os fóruns de dúvidas e perguntas, onde você entende a relevância de determinados questionamentos. Dica número 6. Pesquise muito antes de sair falando. Leia outros autores, veja vídeos dos seus colegas que já falam do mesmo tema, estude bastante antes de escrever. Eu mesma sempre busco abordagens de assuntos relevantes, mas diferentes formas de apresentar esse conteúdo do que já foi apresentado por alguém. Tento trazer ali as minhas percepções, minhas pesquisas e estudos da forma como eu trabalho, determinados aspectos do meu dia a dia e conto muito histórias pessoais, trago ainda tendências de mercado, informações bem relevantes. Tudo isso te ajuda a melhorar a sua entrega e o formato que vai desenhar o seu conteúdo. Dica número 7. Faça brainstorm sozinho ou com a sua equipe. Saiba o nicho que vai atuar. Definiu sua persona e suas necessidades e expectativas? Fez pesquisas de palavras-chave? Pode ainda fazer um brainstorm individual ou com sua equipe. Brainstorming? O que é isso?
Chuva de ideias, tempestade de ideias, que é para melhorar os temas e a forma como você vai passar o conteúdo, bem adequado para responder questões simples de forma rápida. A questão de um problema deve admitir diversas soluções, sem preconceitos e com muita criatividade. Dica número 8. Qualidade acima de quantidade. Essa é a condição principal para fazer um conteúdo online de sucesso. Você pode até atrair cliques com um título muito criativo, mas se não entregar um conteúdo bem escrito, com informações relevantes e apuradas, você não vai reter seus visitantes. É importante publicar com frequência, mas a preocupação com a qualidade deve vir na frente. Por isso, pesquise o máximo que puder sobre o tema, tanto em fontes nacionais quanto internacionais. Procure pesquisas de números de mercado, tendências e faça um conteúdo bem completo. Entregue ao seu público o que você gostaria de encontrar em suas buscas por informação. Dica número 9. Crie um calendário editorial. Depois de definir os tópicos que você vai escrever, é preciso criar um calendário editorial. Além de servir para deixar mais organizada a produção e indicar quando cada coisa será publicada, ele também cria uma espécie de compromisso com você mesmo e com o seu público. Para criar um calendário editorial, primeiro você deve definir uma frequência de dias e horários que vai publicar. Vou te dar um exemplo. Vou publicar conteúdo 7 vezes por semana, de segunda a segunda ao meio-dia. Depois disso, é só definir quais serão os temas que você vai cobrir em cada um desses dias. Você pode usar ferramentas de planejamento de tarefas ou fazer no Excel de forma mais manual. Dica número 10. Monte o esqueleto do seu texto. Ao invés de sair escrevendo ou até gravando como se não houvesse amanhã, você precisa ter um plano na mão. Fazer um esqueleto do texto vai te ajudar como se fosse o corpo humano. Se você tirasse os ossos de uma pessoa, eu estou falando de forma hipotética, tá? Com certeza ela não conseguiria ficar de pé ou mesmo sentada, porque ela perdeu a sua estrutura de sustentação. Assim funciona com o seu texto. Você precisa definir a estrutura primeiro, como você vai organizar ideias e informações, enfim. Eu gosto de colocar os tópicos e depois eu vou destrinchando. Ou seja, o que eu preciso abordar dentro de cada tópico. Fazendo assim, te ajuda a ter foco na hora de produzir o seu texto para que ele tenha mais coesão. Tem início, meio e fim, pois saberá exatamente o que precisa ainda cobrir, o que é importante estar no seu texto ou vídeo. E assim não perderá tempo falando de coisas que não são essenciais e sem contexto. Dica número 11. Crie seu texto. Ao montar um esqueleto, você já definiu tópicos que trazem mais relevância aí para o seu público. Mas na hora de redigir mesmo, pense em 4 qualidades que todos os seus conteúdos devem ter para agregar valor. Primeiro deles, emoção. Quais emoções você quer que as pessoas sintam? Segundo, mudança. Como você irá mudar as pessoas com seus conteúdos, produtos e serviços? As emoções que você gera podem ajudar alguém? 3. Alerta. Assim que você mudar alguém, como pode construir o privilégio de estar apto a entrar em contato com essa pessoa se você tiver algo novo? E por último, 4. Compartilhamento. Como você vai fazer para que as pessoas falem de você ou da sua marca com outras pessoas? Dica número 12. Revise seu conteúdo. Um dos últimos passos antes de publicar é a revisão. Espere pelo menos cerca de 1 hora depois de escrever para dar aquela revisada ou até deixe para algumas horas mais tarde. Pois com a cabeça fria você poderá perceber e melhorar as partes do seu texto que precisam ser melhoradas, até corrigir eventuais erros de português que passaram despercebidos nas primeiras leituras. E se possível, peça uma pessoa de confiança para fazer a revisão final. Dica 13. Publique. Agora é só publicar o seu conteúdo nas plataformas mais acessadas pelo seu público e pronto! Dica 14. Diversifique seus canais de conteúdo online. A comunicação depende muito dos canais para que ela seja melhor percebida e entendida. E claro, é uma estratégia que te conecta muito mais com seu público-alvo, porque ele pode estar presente num canal, mas não em outro. Não aposte todas as fichas em um único canal. Por exemplo, só ter um vlog ou só estar presente nas redes sociais. Quando você pesquisar os hábitos de consumo de conteúdo do seu público-alvo, aproveite para descobrir como ele prefere se informar. Dificilmente as respostas serão homogêneas e vale marcar presença em todos os canais que seu público utiliza.
Um cuidado especial é adequar o seu conteúdo de acordo com cada canal utilizado. Um texto que você publica no blog dificilmente servirá como roteiro para um podcast, por exemplo. Cada canal tem suas características e cabe ao produtor de conteúdo se adaptar. Dica número 15. Crie conexão com seu público. Fale na linguagem dele. A linguagem utilizada nos seus conteúdos também deve ser adequada ao seu público. Uma linguagem técnica é interessante para o público que entende estes termos, mas pode ser totalmente desinteressante e difícil para outros com outro perfil. Nem mesmo fale de forma formal, isso não vai te dar mais autoridade, pelo contrário, vai te afastar ainda mais. Há algumas técnicas que ajudam o seu conteúdo a ser mais facilmente compreendido. Você pode utilizar o storytelling, pensar no conteúdo como uma história a ser contada, com começo, meio e fim. Tópicos passo a passo, exemplos reais, ilustrar o que está sendo explicado, comparativos e até metáforas. Coloque-se no lugar da sua audiência. Quanto mais intimista e pessoal for a linguagem, melhor criará um ambiente muito mais acolhedor e psicologicamente deixará seu leitor mais receptivo à sua mensagem. Não coloque-se num pedestal, num patamar muito acima do seu público. Um erro muito comum, principalmente aqui no Brasil, são as pessoas se colocarem no pedestal e acabar criando um texto onde ele é o único detentor de determinado conhecimento, guardado a milhões de chaves, e o resto das pessoas, as meras mortais ignorantes, estão ali aprendendo com Deus do conhecimento. Se você quiser afastar os leitores, esse é um caminho certo. Mantenha um relacionamento com as pessoas, converse com elas, escute-as. Uma estratégia de conteúdo deve priorizar a conexão com as pessoas. Muitas vezes focamos em resultados rápidos e esquecemos desse princípio tão importante. Quando resumimos tudo a relações humanas, as pessoas vão continuar a ter acesso a conteúdos de valor. E por fim, a dica 16. Decida quais formatos de conteúdo você quer elaborar. Blogs, posts, vídeos, podcasts, infográficos, todos eles têm um lugar na sua estratégia de conteúdo e depende como você vai usar. No entanto, seu público também vai te ajudar a encontrar o formato de conteúdo que mais se adapta ao seu estilo. Vale ainda lembrar que quando falamos de conteúdo de valor, não nos referimos apenas a blogs. Por exemplo, se o seu cliente passa horas e horas no trânsito, um podcast cairia super bem, não acha? Já o seu público que odeia ler, vai te fazer investir tempo produzindo artigo? Gravar vídeos talvez seria mais recomendado, não acha? E olha só, eu vou te dar uma dica bônus aqui, você que ficou comigo até agora, para melhorar a sua performance. Para saber o tamanho do seu texto em relação ao tempo de fala, você deve fazer de forma simples, contando a quantidade de caracteres que você escreveu, com ou sem espaço, gravar e ver quanto tempo deu. Para saber a quantidade de caracteres com o documento aberto, selecione a revisão de texto lá no Word. Clique na opção Contar Palavras e em seguida surgirá uma janela com diversas estatísticas sobre o documento aberto. Nela você poderá conferir o número de páginas, palavras, caracteres com ou sem espaços, parágrafos e linhas. E aí selecione o texto, clique nas informações abaixo do seu documento, que fica lá embaixo no Word, e você saberá também essa informação. Você pode usar também um contador ou calculadora de texto, basta fazer a busca. Como saber quanto tempo tem o texto? Ok? Gostou das dicas? Ótimo, eu estou aqui torcendo para que você consiga ter muito sucesso fazendo conteúdos de valor e de relevância para o seu público e que você consiga colocar em prática tudo aquilo que aprendeu nessa aula. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado a melhorar a forma como você constrói seus conteúdos de valor. E olha só, qualquer dúvida, se precisar de algum apoio, me chame aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder, ok? Fique ligadinho porque eu vou te ensinar nos próximos vídeos como elevar o nível dos seus conteúdos, como conseguir mais engajamento e utilizar a tecnologia a seu favor. Aguarde! E se gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Um beijo grande e até lá! Tchau, tchau!